Bom dia, queridos. Tá tudo bem, amém? Você está feliz com Jesus? Quanta coisa boa acontecendo no nosso meio, através da igreja, né? E o foco principal é esse, é realizar através, ou Deus realizando através de nós. Você sabia que você é aquele que torna Deus conhecido, reconhecido e, acima de tudo, desejado? Você pode falar isso para alguém? Fala para ela, você e eu tornamos Deus conhecido, reconhecido e desejado. Amém, queridos? Você pode dar um brado de louvor ao Senhor? Amém. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor um pouco. Pai, nós te damos graças. Nós exaltamos o teu santo nome pelo teu favor, que é tão palpável, tão pleno entre nós. Obrigado pela tua graça. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, te glorificamos, e que nessa manhã o Senhor possa continuar nos conduzindo com palavra de sabedoria, conhecimento, na plena revelação do Evangelho de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo nessa manhã. Que saiamos daqui instruídos pela tua palavra, muito melhores e compromissados com o ID, com tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado nesse tempo, Pai. O Senhor nos criou conforme a tua semelhança, a tua imagem conforme a tua semelhança, e nós sabemos que isso também, meu Pai, significa tornar o Senhor conhecido, reconhecido e desejado, através da unção que corre da parte do Senhor sobre as nossas vidas, através do amor, através da compaixão e misericórdia. E eu louvo ao Senhor, Pai, pelas vidas que têm se dedicado aqui dentro desse lugar, fora desta igreja, sendo igreja também do lado de fora, levando a palavra, levando amor, levando afeto, cumprindo o chamado que o Senhor estabeleceu e designou para cada um deles. Obrigado por cada uma dessas pessoas, desse departamento social, capelania, o verbo em ação, cada uma dessas pessoas que tem se esmerado para, em troca de nada natural, mas unicamente fazendo o Senhor reconhecido e desejado através das obras. Tua palavra é bem clara que diz que nós não somos salvos pelas obras, mas quem é salvo faz alguma coisa. Quem é salvo de fato faz alguma obra, porque essa é uma característica de quem é salvo. E eu louvo ao Senhor, Pai, por esse desprendimento de coração de cada um dos nossos irmãos, investindo vida, finanças, tudo que é necessário para levar o amor do Senhor, levar a tua palavra aos necessitados. Muito obrigado, que o Senhor possa os recompensar de forma sobrenatural, não apenas na eternidade vindoura, mas em vida, galardoando cada um deles, Pai. Assim nós te damos graças em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos. Obrigado, pessoal. Nós viemos na mesma paleta, hein? Que legal. Vocês me copiaram ou eu copiei vocês? Estamos bem parecidos. Que glória, que bênção. Queridos, nós decidimos, por um motivo específico, né, transferir o nosso culto, que fala um pouco sobre missões, que seria realizado na semana que vem. Decidimos trazê-lo para hoje. Mais à tarde você vai entender o porquê disso, né? Nosso pastor Jairo quer compartilhar e tem para compartilhar algo poderoso da parte do Senhor para as nossas vidas, e ele vai pegar e emendando os 2 cultos da noite. Aí, se eu fosse você, eu não ficaria de fora, eu faria, na verdade eu usaria essa oportunidade para fazer um para casa, né? Que é convidar mais um para poder ser exposto a essa palavra, essa unção que ele carrega. Pastor Jairo tem ficado aqui entre nós há mais ou menos 10 dias já, que se eu não me engano já se passaram, quase 10 dias, dando aula no Rema, né? No Centro de Treinamento Bíblico, e a gente está sugando tudo, né? A gente agora pela manhã, por exemplo, ele está lá em Mário Campos, ministrando aos nossos irmãos Mário Campense, e à noite ele vai estar aqui, compartilhando de muita coisa boa para nós. Quem estava aqui no domingo, pela manhã, foi domingo passado? Foi, não foi? Que a gente fez o lançamento do Pequeninos, né? E a gente pôde provar e se constranger também, né? A gente entende que a gente, por mais que a gente esteja fazendo alguma coisa, comparado ao que ele faz e já fez, a gente não está fazendo nada. Não é verdade? E eu fiquei sabendo que, além de todos esses projetos a qual ele sempre idealizou, sempre se entregou a cada um deles, ele ainda tem um orfanato, irmãos. Olha só para você ver. O Pequenino Sede já conta com mais de 300 crianças. Estrearam agora lá, por exemplo, o Pequeninos Teens, que é para adolescentes, e idosos também já foram alcançados. Queridos, é uma obra
extraordinária, uma vida que literalmente a gente entende que é um discípulo de Cristo, por aquilo que ele faz por Cristo. E sabe, é um pouco sobre disso que ontem eu refletindo um pouco sobre, não refletindo em problemas, mas na resolução de alguns deles, Deus começou a ministrar no meu coração acerca da grande diferença que poucas pessoas percebem entre discípulo e um seguidor de Cristo. Porque se eu fosse perguntar quantos aqui são seguidores de Cristo, talvez você levantaria sua mão. Mas quando eu também perguntasse quem aqui é um discípulo de Cristo, você também talvez levantaria sua mão. Mas sabe que Deus começou a me mostrar algumas coisas bem específicas e práticas na vida dos seus próprios discípulos, comportamentos, falas, atitudes que mostravam um tempo ainda de imaturidade espiritual, que ainda patenteava na vida daqueles discípulos como uma forma de identificação dos chamados, os 12 primeiros, chamados para poder dar seguimento na grande obra de Cristo, mas que patenteava ou selava aqueles discípulos como ainda apenas de forma comportamental, como seguidores de Cristo, e não como pessoas ainda maduras, a ponto de serem conhecidas e reconhecidas como discípulos de Cristo. E a gente vai começar a ver nessa manhã um pouco sobre essa diferença entre seguidor e discípulo, porque, queridos, entenda uma coisa: Deus não está interessado em apenas seguidores, e não fique triste comigo não, mas realmente Deus está interessado nos verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade, que a sua vida ela é entregue de uma forma onde realmente o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, e não apenas o seu Salvador. E entenda essa expressão do apenas, amém, queridos? Porque a salvação é o ápice de tudo aquilo que nós poderíamos receber da parte do Senhor, para o nosso presente, para o nosso futuro. Mas deixa eu te dizer, há um caminho a ser trilhado, e esse caminho ele não pode ser vivido. Deus não nos chamou para viver esse caminho de qualquer forma. E já que nós estamos falando sobre missões, queridos, esse é um assunto muito pertinente para os nossos dias, e para esse tempo, amém? Vai abrindo a sua Bíblia, deixa o seu dedo marcado lá, Mateus capítulo 16, abra lá. Eu quero falar então nessa manhã algo que nós precisamos, diga comigo, eu preciso pensar nisso, sobre o nosso viver em Cristo, Nós vamos ver aqui sobre esses dois comportamentos diferentes, mas que literalmente nos leva a perceber a diferença entre um seguidor e um discípulo. Eu sei, queridos, que alguns diriam até as duas coisas, como eu disse aqui, mas a gente vai definir algumas coisas, um caminho seguro para o nosso viver em Cristo, em relação às nossas atitudes, à nossa conduta como filhos de Deus e como cristãos nessa manhã, amém, queridos? Em uma pergunta, por exemplo, simples ali na internet, simples mesmo, uma pesquisa, eu achei essas definições acerca de discípulos e seguidor. Por exemplo, vamos começar com seguidor. Pode ser visto como alguém que acompanha, mas que não pode ou não precisa ter um compromisso tão profundo assim. Às vezes pode ser alguém que busca Jesus por apenas benefícios momentâneos, como milagres, mas que infelizmente não aceita os confrontos do Evangelho, não aceita as exortações do Evangelho, não aceita as correções que o Evangelho nos traz para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Isso é caracterizado de uma forma popular como seguidor. E eu tenho certeza que eu não quero estar falando dessa forma com você, como seguidor. Amém, queridos? Eu quero acreditar que você é um discípulo de Cristo e você não está interessado apenas nos milagres que Ele pode conceder para você. Você está aqui nesse lugar servindo ao Senhor porque você ama o Senhor, porque Ele te amou primeiro, porque Ele curou, Ele já te abençoou, Ele não precisa mais te abençoar, porque Ele já te abençoou com todas as sortes de bênçãos. E nós servimos ao Senhor porque o amor dEle nos constrange todos os dias. Nós precisamos nos fazer constrangidos através desse amor. Lembra do que eu falei na quinta-feira? Colocados em um beco estreito, a ponto de nós não termos outra opção a não ser desfrutar e manifestar desse amor. Constrangimento significa isso, um lugar estreito, onde nós não temos espaço para poder viver outras coisas a não ser Cristo em nós.
Mas essas coisas, para um simples seguidor, queridos, a gente deixa de desfrutar muitas coisas. E Deus não nos chamou para vivermos uma limitação natural. Na verdade, o ser humano é quem sempre limitou o poder e o agir de Deus sobre a humanidade. Porque Deus, ele é imensurável, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você possa pensar, imaginar, segundo o poder dele que opera dentro de nós. Amém, queridos? Então isso é ser um seguidor, é alguém que não precisa ter muito compromisso com o Senhor, com uma denominação que seja, e ele segue a Jesus porque sabe que ele é benéfico. Ele pode manifestar milagres, ele pode derramar bênçãos sobre nós. Diga para você mesmo, não está falando comigo. Amém, glória a Deus. Alguns ficam até com medo de falar, né? Mas tudo bem. Eu não quero trazer essa palavra como uma forma de acusar, de colocar pressão na sua... Não, eu quero salvar a tua vida com a verdade do Evangelho de Cristo. Amém, queridos? E discípulo, aquele que recebe disciplina, que é disposto a receber a disciplina pelo Evangelho, ou uma instrução de uma pessoa, quem segue as ideias ou imita os exemplos dessa pessoa. Diga comigo, imitar. Você lembra o que Jesus diz? Sejais, pois, os meus... Ele não estava chamando seguidores. Por um tempo a gente entende que, por exemplo, Judas, ele demonstrou um comportamento de seguidor. Eu não sei se você percebe, mas os outros discípulos o tempo todo reconheciam o senhorio de Jesus. Sempre colocava Jesus como Senhor e Mestre. Mas Judas, quando foi para trair a Jesus, quando foi beijar a tua face, ele não conseguiu expressar o senhorio de Cristo. Ele disse, Mestre, e beijou a face de Jesus. Ou seja, uma forma comportamental onde selava Judas naquele tempo, não como um discípulo maduro e firme para poder dar continuidade à obra que Jesus estava começando. Mas ele não reconhecia o senhorio de Cristo Jesus. Ele reconhecia Jesus como alguém benéfico para a vida dele, mas de forma limitada. Talvez de todas as formas naturais, mas não de forma espiritual e eterna. Amém, queridos? Então, discípulo, quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, quem segue as ideias, ou imita o exemplo, ou os exemplos do outro, e aquele que dá continuidade do trabalho, ou ao trabalho de uma outra pessoa, que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. E biblicamente falando, eu pedi você para abrir aí em Mateus capítulo 16, vamos ler a partir do verso 21. Eu quero colocar aqui o primeiro exemplo que Deus tem colocado no meu coração acerca de um seguidor. E eu quero mostrar isso no livro de Mateus, Evangelho de Mateus 16, 21, que vai dizer assim: desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Ou seja, Jesus Cristo estava descrevendo a sua aflição. E Pedro, tomando a parte, ou seja, Senhor, mestre, vem cá que eu preciso compartilhar algumas coisas com você, baseado nessas loucuras que o Senhor está falando. Mas concorda comigo que Jesus estava compartilhando sobre um propósito que futuramente salvaria a vida de Pedro? Mas ele não estava entendendo essas verdades dessa forma. A visão de discipulado dele estava completamente ofuscada, porque quem é um seguidor não tem noção do que é um propósito debaixo do céu. E Pedro, na sua imaturidade de questão de crescimento espiritual, ele ainda estava como um seguidor. Ele não era maduro o suficiente, ou não estava maduro o suficiente para poder entender os riscos que era viver debaixo da influência do mal, da influência do diabo, que barra o nosso crescimento e que ofusca o propósito de Deus para as nossas vidas ou através das nossas vidas. E Pedro então chama Jesus de forma separada e começa a falar supostamente da loucura que Jesus estava dizendo. E olha o que ele diz: e Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, ou seja, tenha o Senhor compaixão de ti mesmo. Era o que Pedro começou a falar com o próprio Jesus: Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Ou seja, um seguidor apenas nunca vai compreender
a forma, o tempo e o modo que Deus trabalha para o cumprimento do propósito dele aqui nesta terra. E a gente sabe que Jesus rapidamente o repreendeu, só que a gente precisa entender, queridos, essa questão de não compreender um propósito maior, a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso, porque às vezes a gente não sabe avaliar as fases da nossa vida para um cumprimento do propósito, para o sim, para o Senhor, para a execução de tudo aquilo que Ele nos designou para cumprir, ou dar continuidade àquilo que Ele começou. Lucas, escrevendo o livro de Atos, por exemplo, logo no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, ele vai dizer que estava escrevendo uma carta para alguém muito importante. Ele estava dizendo sobre a obra, ou a continuidade da obra que Jesus Cristo apenas começou a fazer e a ensinar. As coisas que Cristo apenas começou a fazer e a ensinar. Aí eu te pergunto, e aí, quem vai dar continuidade nesse negócio? Ninguém ousa falar, sou eu. Sabe, irmãos, como seguidor, nós nunca vamos dar continuidade ao que Cristo começou. Sabe por quê? Porque para dar continuidade ao que Cristo começou, o primeiro ponto que você precisa colocar em prática na sua vida é renunciar a você mesmo. Renunciar às suas próprias vontades, para poder viver e fazer extremamente a vontade do Senhor aqui nesta terra. E tem tantas pessoas que andam frustradas porque não conseguem crescer aqui e crescer ali. Talvez, irmãos, as características de o imitar ao Senhor, de não apenas seguir ao Senhor, mas de ser discipulado por essa palavra, para discipular outros, talvez essa não seja a nossa vivência. E por isso estamos tão frustrados todos os dias, fracos, desanimados, constrangidos com nós mesmos, sem força, sem vigor, parecendo que as coisas não estão caminhando conforme Deus queria, mas talvez nós não estamos caminhando como Deus queria. Eu ouço o barulho dos pernilongos. Você está aqui ainda? Meu Deus, eu preciso continuar. E o seu ânimo está me constrangendo a permanecer da forma que Deus me direcionou. Um seguidor nem sempre vai compreender essa questão de um propósito maior. E um seguidor sempre vai ter dificuldade em entender e aceitar as coisas do Espírito. Olha a resposta de Jesus. Ele, porém, voltantes, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Estava falando com Pedro? Não. Mas Pedro estava debaixo de uma influência maligna. Isso fez com que a fala e comportamento fosse um comportamento e falas completamente imaturos, sem conexão com as coisas do Espírito, sem compreensão às coisas do Espírito. E quantas vezes nós estamos até mesmo, e desculpe por essa expressão, chamando Deus de louco. O Senhor está louco para me falar que o propósito do Senhor para a minha vida é esse, o chamado da minha vida é esse? Quem sou eu, homem de lábios impuros, não sei lidar com pessoa? Moisés deu tantas justificativas, né? A ponto dele no final de tudo ainda falar com o Senhor, manifestado naquela sarçada: Senhor, quer saber de uma coisa? Procura outro. Ou seja, o Senhor está errando em me procurar, em me chamar, em contar comigo. Deus não está errando quanto a te chamar. Você que está errando em dizer não às coisas do Senhor. Porque Deus é perfeito em tudo o que faz. Ele te criou exatamente para um tempo como este e te deu uma caixa de ferramentas para você viver a vontade dele neste tempo. Você não é uma obra do acaso. Você é um plano perfeito que o Senhor criou para manifestar o poder dele na terra, irmãos. Ele não errou quanto a você. Pastor, o senhor que não conhece a minha história, você que não sabe a forma que eu vim a esse mundo. Querido, se você quiser compartilhar comigo, eu estou pronto para poder te ouvir. Mas entenda uma coisa, maior ainda é a obra que eu tenho convicção que Ele te preparou para poder viver, ainda em meio às coisas improváveis. O problema é que nós nos classificamos pequenos, fracos, imperfeitos demais. Em uma ótica humana natural é isso mesmo que nós somos, mas a graça nos faz grande porque Ele é grande. A graça é que nos capacita para viver segundo o Senhor aqui nesta terra. Amém, irmãos? No verso 24, dá a entender que é possível então um seguidor, discípulo.
Mas a gente percebe, querido, que ao máximo que dá para ser é um discípulo seguidor. Seguidor, discípulo não dá. Mas um discípulo, ele acaba sendo também um seguidor. Mas o que mais se vê são seguidores que se nomeiam discípulo, mas não vivem conforme a vontade do Senhor. Então, na sua originalidade, não passamos de um seguidor. Porque discípulo, o negócio é mais profundo. Eu vou fazer essa pergunta, não é para te constranger, mas é para te animar. Quantos discípulos de Cristo nós temos aqui? Ah, pastor, você está me mostrando que eu era um seguidor. Meu irmão, você vai sair um discípulo, em nome de Jesus, eu creio com você. Olha o verso 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Uai, pastor, mas aqui ele está falando sobre ser um seguidor. Não, primeiro ele coloca a característica de discípulo. Quem aqui imagina o que pode ser? Toma a tua cruz, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz, porque assim você se torna um discípulo e ao mesmo tempo um seguidor. Mas a primeira característica, negar a si mesmo, tomar a tua cruz e me seguir. Aí sim você pode me seguir. Mas seguir sem negar a si mesmo e sem tomar a tua cruz, não vai passar de seguidor. E Jesus não chamou nenhum de nós aqui nesta terra para poder viver com essas características, sem negar a nós mesmos, sem tomar a nossa própria cruz para poder seguir a Jesus. Então a gente entende que sim, dá para ser um discípulo seguidor, a diferença está principalmente na cruz. E o que é a cruz? Diga comigo o propósito de Deus. O que mais é a cruz? Negar-se a si mesmo. O que também é a cruz? A vontade de Deus e não a mim. O que mais é a cruz? Menos de mim e mais dele. O que mais é a cruz? Em resumo, é o amor de Deus acima de todas as coisas. A cruz mostra todas essas coisas. Negar-se a nós mesmos, menos de mim mesmo e mais dele, menos dos meus pensamentos e mais da mente de Cristo, menos dos meus sonhos e mais dos sonhos de Deus, que são infinitamente melhores e maiores do que os nossos. Irmãos, a gente não perde nada sendo um discípulo de Cristo, como filho de Deus. Pelo contrário, o maior beneficiado somos nós mesmos. Mas a gente ainda insiste em viver os nossos próprios pensamentos, a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos, e a gente está vendo que está dando errado, a gente está vendo que não estamos crescendo, nós estamos vendo que não estamos crescendo, mas a gente prefere continuar como apenas um seguidor de Jesus. Nós vamos sair melhor nessa manhã, amém? Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você está feliz com Jesus? Deu uma gargalhada no seu lugar. Essa gargalhada foi para o diabo, irmãos. Mas ri para o diabo? Porque ele não gosta quando você entende que a palavra está te fazendo crescer. Ele morde mesmo o rabo de raiva. Amém. Um seguidor apenas não vive nessas características, né? Que acabamos de ver. Mas agora veja por outro lado, interessante a diferença de maturidade entre um seguidor e um discípulo. Mateus 17 no verso 1, 6 dias depois, essa mesma situação, o contexto que nós acabamos de ler, de Jesus repreendendo a influência que estava sobre a vida de Pedro, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Pedro estava em todas, né? Gente, a gente aprende demais com Pedro, em questão de crescimento espiritual, ou a dificuldade dela, né? Graças a Deus que a gente percebe pela palavra que quando ele cresceu também, meu Deus, talvez 10 minutos, 15 minutos de ministração, 3.000 almas se converteram a Cristo Jesus. Para que você entenda que vale a pena crescer pela palavra. São 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Não era o barquinho, mas um lugar reservado. Irmãos, irmão deste, Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. Foi levar eles a um novo nível de experiência e de maturidade, mas a reação foi completamente contrária. Olha só, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Diga comigo, uau!
Já pensou você no monte, aqueles do reteté, né? Que eu já fui muito de monte, passava 3 dias acampado lá no pão e água. Quando tinha um feijão, colocava feijão dentro do pão. Gente, você não tem noção. Era o preço, né? Aquela coisa. Mas muitas experiências maravilhosas que eu tive, né, em montes, mas hoje eu vejo que eu posso ter todas elas também aqui embaixo, e está tudo certo. Mas nas oportunidades que eu tenho também eu subo, não tem problema nenhum quanto a isso. Eu só não faço lá o meu lugar de segurança do encontro com o Senhor. Eu tenho entendido cada vez mais, queridos, que aonde eu estiver, Deus vai estar disposto a fazer ou a me fazer experimentar de experiências sobrenaturais e extraordinárias. Amém. Então olha só, olha a experiência que Jesus conduziu aqueles 3 para poder experimentar. E no verso 3 vai dizer assim: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Meu Deus, o que já estava bom e assombroso de espetacular ficou mais ainda. Apareceram então Moisés e Elias falando com ele. Aí rapidamente, quem se levanta para ter uma atitude? O Pedro, ele é maravilhoso. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, louvando a Deus, exaltar teu santo nome. Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, vamos fazer o seguinte: vamos fazer 3 cabanas aqui, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Aí a gente imagina que Pedro simplesmente estava, permaneçam aqui só por mais um tempinho. Não, Pedro queria manter a experiência, mas não queria fazer nada com a experiência. E tem muita gente que vive dessa forma como seguidor, quer ter a experiência, mas não faz nada com aquilo que tem. Quer a unção, mas não faz nada com a unção. Quer os dons, mas não faz nada com os dons. O que essa pessoa quer? Armar acampamento na experiência com Deus, mas não quer alcançar outras pessoas com essa mesma experiência. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer cabana. E aqui a gente faz uma festinha todos os dias. A gente comunga, a gente lê a palavra, a gente ora junto, a gente continua tendo experiência apenas entre nós. Vai ser maravilhoso, fala a verdade, Jesus, não vai ser maravilhoso? Seria maravilhoso para você? Sim ou não? Não precisa ficar com medo de responder não, irmão. Seria ou não maravilhoso? Seria poderoso demais. Mas e se eu te falar que é isso que tem paralisado as pessoas de cumprir chamados, propósito e vontade de Deus? É querer ficar apenas dentro do seu quarto entre você e Deus te chamando para fora. É Deus falando para você: o meu maior prazer, quer dizer, eu tenho grande prazer em estar com você no íntimo, mas deixa eu te dizer, isso que eu estou comungando com você, isso que eu estou compartilhando com você, é para que nós cresçamos do lado de fora, é para que você me torne conhecido, reconhecido e desejado. Mas o que a gente faz? Se prende nos relacionamentos, se prende nas influências, mas não faz nada com isso do lado de fora. E Pedro apenas tinha essa intenção, uma cena poderosa. Mas Jesus, a intenção de Jesus era dar crescimento através da experiência. É para que eles crescessem espiritualmente. Os discípulos queriam simplesmente se apegarem às experiências e possivelmente interromper o propósito por causa, sabe de quê? Do afeto relacional. Propósitos estão sendo interrompidos nos dias de hoje. Pessoas não estão crescendo nos dias de hoje por causa de se prender a afetos relacionais. Se um fulano sai da tua vida, a sua vida acaba. Você congrega em um lugar e um fulano sai da igreja. Ah não, um fulano saiu, então quer dizer que a igreja está errada. Eu vou atrás dele ou eu fico estacionado, eu vou parar por aqui. Uma liderança te frustra, uma liderança te magoa, uma liderança te causa uma opressão, mas você tem tanto afeto que se aquele líder cair, você cai junto. Se aquele líder sair, você quer sair junto. Ou seja, você quer ficar na mesma cabana armada com ele, para onde ele for, você vai junto. E o propósito de Deus está parado. Seguidor e não discípulo. Pastor, mas você falou que discipulado é você imitar aquilo que não degrine a palavra do Senhor, aquilo que não é contrário aos princípios da palavra do Senhor.
Caso contrário, deixa ele ir e continue o seu propósito. Amém, irmãos? Dá mais um sorriso para me deixar mais seguro aqui. Oh, aleluia, ufa. Uhul. Cuidado para você não se apegar tanto às pessoas e esquecer do Deus dessas pessoas. Cuidado para você não se apegar tanto às pessoas e esquecer do chamado e do propósito que Deus tem te dado. Cuidado para que essas mágoazinhas, essas frustraçõezinhas, essas inhas barre o teu crescimento. Amém, irmãos? Tem muitas pessoas que estão retrocedendo ou ficando paralisadas no meio do caminho por causa de experiências, né? Com outras pessoas, líderes de todos os aspectos ou pessoas de forma congregacional também. A gente se apega tanto a elas que esquece até mesmo o porquê e o para que nós congregamos aqui dentro. Aí a nossa mentalidade, o nosso coração fica tão limitado a servir pessoas que a gente esquece de servir a Deus. E nós servimos a Deus servindo as pessoas, mas com a motivação no serviço ao Senhor através dessas pessoas. O problema é que às vezes o diabo nos tenta servir tantas pessoas, a sermos devotos às pessoas e esquecemos da nossa devoção ao Senhor. E a gente não sabe nem por que nós estamos aqui dentro desse lugar. Que seria para apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo de louvor e adoração ao Senhor, sendo assim o nosso culto racional ao Senhor. Amém. Então, querido, eu digo isso tudo de pessoas que ao invés de entregar suas vidas a Jesus, entregam ao homem. Cuidado com isso. Aí quando alguma coisa acontece nesse relacionamento, ou sai do ordinário, né? O que é isso? Aquilo que é normal, habitual. Aí essas pessoas param de crescer e param de dar continuidade à grande obra que Cristo começou através de você. Então nesse contexto tinha que ser Pedro novamente, né? Não, e sem contar que dentro desse contexto, depois disso tudo, olha, nós já citamos dentro do mesmo contexto, um capítulo atrás do outro. No próximo, foi quando ele começou a elogiar Jesus e não sei o que, e Jesus virou para Pedro: deixa eu te falar um negócio, cara, você ainda está nas características de seguidor, sabe por quê? Porque está chegando um tempo onde até, antes do galo cantar, você vai me negar por 3 vezes. Você vai ver que você ainda não alcançou a maturidade espiritual como um discípulo. Por quê? Porque no momento da pressão você vai me negar. Seguidor. Discípulo no momento da pressão é o momento que ele mais ora, é o momento que ele mais louva, é o momento que ele mais sorri, dança sobre a escassez. Isso é maturidade de discípulo. Mas Jesus de novo estava mostrando para ele: não, você ainda não alcançou essa maturidade. Antes que o galo cante, você vai ver, você vai me negar 3 vezes. Pensa no constrangimento de Pedro: Senhor, eu já é a 3ª vez que eu tento alguma coisa com o Senhor, mas o Senhor só me dá pancada. Como assim? Aí eu te pergunto, Pedro desistiu dessa caminhada porque talvez só recebia repreensão do Senhor? Correção? Isso é estágio, ou um estágio muito importante para o crescimento da nossa vida como discípulo. É quando alguma coisa precisar te confrontar, você vai sorrir com aquilo e vai dizer obrigado, porque isso vai me fazer crescer. E não apenas virar chateei, magoei, viu? Vou sair da igreja. Cuidado com isso, seguidor. Não estou falando com você não. Diga: Deus é bom demais. Fala: eu estou crescendo. Irmãos, o motivo de congregarmos é isso, amém? É a palavra nos conduzir ao crescimento. É ouvir o que é necessário para o nosso crescimento. É ouvir o que é necessário para o nosso amadurecimento. Amém? Isso nós vamos chegar num lugar cada vez melhor em Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, parafraseando esse contexto de Pedro aqui do acampamento, né? Parafraseando, vamos fazer aqui um acampamento, aí a gente fica todo mundo juntinho. Isso era um tempo de imaturidade espiritual. No comportamento dessa imaturidade, Pedro ainda era um seguidor. Ele tinha um selo de discípulo, porque foi chamado para tal. Mas no seu comportamento, na sua conduta, ele ainda era caracterizado um seguidor por causa disso. Então, ou seja, ele simpatizava com a palavra, ele simpatizava com a presença, mas ele ainda não conseguia enxergar crescimento através do propósito. Quantos acreditam que essa igreja vai crescer
3 vezes mais do que já. Querido, mas nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Amém? Por quê? Porque Deus não pode dar crescimento a um ambiente que não tem maturidade para lidar com o crescimento. O que eu mais oro e desejo da parte do Senhor é que cresçamos e cresçamos muito, mas de forma saudável. Não adianta uma explosão de crescimento desordenada, onde pessoas não conseguem ser desenvolvidas, onde chamados não conseguem ser desenvolvidos, onde propósitos não conseguem ser enxergados, aceitos. Não adianta. Para que aumentar os números sem saúde congregacional, sem maturidade espiritual? Nós vamos alcançar Sarzedo e região inteira com essa palavra da fé, mas nós vamos estar maduros para isso. Nós vamos estar maduros ainda mais para isso. Amém, queridos? Veja aqui algumas outras características rapidamente. Deixa eu ver se vai dar tempo aqui. Tem alguns poucos minutos. Eu falei sobre essas muitas características que definem um seguidor, né? Agora eu quero definir um discípulo de um seguidor, ou apresentar essa diferença. 3 pontos importantes. O primeiro dele: o discípulo sempre dá continuidade ao que alguém começou, independente de qualquer coisa. Diga comigo, independente de qualquer coisa. E o seguidor prefere dar conforto, ou lugar de conforto, prefere o lugar de conforto e ser servido por alguém que começou, mas nunca dar continuidade ao que alguém começou. Ele prefere o lugar de conforto e ser servido por quem começou. E se esse quem começou precisar se ausentar? Além de parar de ser servido, ele ainda sai do ambiente. Por quê? Porque não tem mais ninguém para poder me servir. Magoei. Então isso é uma característica. O discípulo, a diferença é que o discípulo dá continuidade. Se quem começou precisou se ausentar, opa, a batata da vez agora está na minha mão, agora nós vamos dar continuidade ao crescimento desse negócio. Vamos para cima. Mas o seguidor não, o seguidor, e agora? Quem vai me servir? Ó céus, ó vida, ó azar. Quem poderá me defender no meio disso tudo? Então ele prefere procurar um outro lugar talvez de conforto, aonde alguém vai se levantar e começar tudo de novo para poder servir aquela pessoa. Eu não quero isso para a minha vida não, irmãos. E eu não desejo isso para a sua vida também não, em nome de Jesus Cristo. O segundo ponto: um discípulo busca crescimento para cuidar daquilo que alguém começou, ou seja, tanto algo quanto pessoas. Eu sei, irmãos, que existe o tempo e o modo. Uma nova pessoa que chega na igreja, um novo convertido, ele vai ter o seu tempo de crescimento, de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Isso é natural. O problema é quando nós perpetuamos nessas características de meninos espirituais, de bebês na fé. Ser um bebê na fé é um direito e uma necessidade de todo mundo, desde que seja novo na fé. Mas se você, posso falar? 5 anos já é demais, 10 anos já é demais. Como diz o autor aos Hebreus, você já era para estar instruindo, ensinando a outros, ao invés de apenas buscar ensinamento para você e alguém que te serve. Aí não tem amém, mas eu ia imaginar. Eu estou rindo de nervoso, irmão. Você não tem ideia do temor que eu tenho para falar essas coisas. Mas eu estou rindo de nervoso. Aleluia. Então o seguidor, olha só, o discípulo busca crescimento para cuidar do que alguém começou, seja algo ou pessoas. Um seguidor se dedica em apenas ser cuidado. E se ele não recebe isso, já não vale mais. Resumindo, magoe. E o terceiro e último ponto disso aqui: um discípulo não abandona o barco no tempo da pressão. Ele é fiel diante de qualquer circunstância. Ele não é firme e fiel apenas por performance e emoção. Mas quando a tempestade chega, ele está com a estaca firmada e dizendo: eu vou continuar o propósito que o Senhor começou. Diferença simples de seguidor e discípulo. Em João capítulo 13, verso 37, ele vai dizer: disse-lhe Pedro, quem está aqui de novo?
É o Pedro. Por que não posso seguir-te agora, Senhor? Talvez a resposta seria mais sucinta assim: porque você não negou a si mesmo e nem tomou tua cruz. Mas ele pergunta para Jesus: por que agora eu não posso te seguir? Da forma de discípulo. Por ti darei a minha vida. Será? Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Você ainda está com características comportamentais de apenas um seguidor?